Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos. Para nós é uma alegria e um privilégio poder estar na casa do Senhor. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39 ao 43. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39 ao 43. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merece. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando viveres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estará comigo no meu paraíso. Feche seus olhos, irmão, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te glorificamos porque temos a total e plena certeza que o Senhor se faz presente neste lugar pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelos louvores que foram entoados e as oportunidades que foram concedidas aos teus servos. Mas nessa hora, Senhor, fala por intermédio da tua palavra, e que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração junto à tua igreja. Por isso eu oro, Senhor, grato a ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Em nome de Jesus, irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos nessa noite, lemos uma palavra, ao qual eu tenho como base um tema que me foi pedido como a última oportunidade. Talvez, olhando o cenário do mundo e olhando a igreja desse tempo, talvez nós, essa geração, seja a geração que viverá a volta gloriosa de Jesus. A volta de Jesus é aguardado pela sua igreja, pela sua noiva. E nós cremos que será um acontecimento global e visível a todos os seres viventes que estão sobre a face dessa terra. Por isso, eu venho aqui nessa noite, entendendo sobre essa palavra, que talvez hoje, sobre aquilo que arde e anseia a igreja, que hoje pode ser o último culto da igreja na face da terra. Pode ser a última oportunidade que eu e você temos diante de Deus. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas nós sabemos e precisamos estar preparados para quando Ele voltar. Por isso, hoje, pode ser a nossa última oportunidade. E quando nós falamos de oportunidade, eu posso trazer também à minha mente, ao meu entendimento, oportunidades que acontecem no cotidiano da nossa vida. Quantos de nós talvez não nos frustramos quando perdemos uma oportunidade? Talvez nos frustramos quando perdemos uma oportunidade de emprego. Talvez entristecemos o nosso coração porque perdemos a chance de talvez ganhar uma bolsa de estudo.
tantas coisas, tantas oportunidades sobrevêm no cotidiano da nossa vida, que às vezes nós perdemos. Se foi, oportunidades vêm e vão. Hoje nós temos uma oportunidade. Hoje o Senhor nos dá uma oportunidade de estar na sua casa, oportunidade de olhar para dentro de nós e analisarmos como nós estamos diante de Deus, oportunidade de dizer a Ele: Senhor, eu sou pobre, sou miserável, mas o Senhor cuida de mim. Hoje nós temos a oportunidade de abrir os nossos lábios e glorificar o nome dEle. Em todos os momentos, o Senhor tem dado uma oportunidade a cada um de nós, irmãos. Quantos de nós também não nos alegramos com as oportunidades que agarramos? Quantos de nós não nos alegramos quando conseguimos o tão sonhado diploma acadêmico? Quantos de nós não nos alegramos quando recebemos uma promoção ou somos inseridos em uma empresa, em um trabalho? Isso gera alegria ao nosso coração. Oportunidades que batem sobre a nossa porta e nós agarramos com unhas e dentes. Isso alegra o nosso coração. Como não falar, irmãos, talvez da oportunidade que alguns estiveram sobre esse acontecimento que aconteceu lá em São Paulo. Perderam o voo, não entraram naquele voo e receberam de Deus mais uma oportunidade de estar vivo, de olhar para dentro de si e talvez olhar e dizer: somente Deus poderia fazer o que Ele fez. Por isso, irmãos, eu venho aqui nessa noite dividir esse texto que nós lemos no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39. Eu não sei quantas oportunidades ainda nós teremos. Eu não sei qual é o estoque do céu de oportunidades. Mas hoje pode ser a nossa última oportunidade. Pode ser a minha última oportunidade, eu não sei. Mas se for a minha última oportunidade de estar na presença de Deus, eu quero aproveitar essa oportunidade com toda a minha força, com toda a minha fé, com todo o meu coração e dizer ao meu Deus: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nessa noite o Senhor me concede de estar reunido com a Tua igreja para glorificar o Teu santo nome. Por isso, o texto que nós lemos, como eu bem disse, ele traz a nós a história narrada por Lucas de dois homens. Dois homens que estão, podemos assim dizer, no corredor da morte. Dois homens que já haviam sido sentenciados à morte por Roma. A história diz, alguns historiadores dizem que esses homens eram equiparados a Barrabás em seus delitos e feitos na Judéia naquele tempo. Aqueles homens estavam totalmente vivendo a última oportunidade das suas vidas. Não havia Suprema Corte, não havia mais nenhum tipo de tentativa, podemos dizer, jurídica. A única coisa que esperava aqueles homens era um madeiro, era uma cruz. A Bíblia vai dizer que assim então acontece. Aqueles homens estão ali no Gólgota, no Caveira, juntamente com Jesus, vivendo as últimas horas da sua vida.
vivendo a última oportunidade que eles tinham. Eu não sei porquê, mas de alguma maneira, aprove a Deus levar aqueles homens a estar um à esquerda e o outro à direita do Cristo, do Senhor Jesus. Aprove a Deus mostrar aqueles homens, que o autor da vida estava ali, Jesus estava ali. É interessante que Lucas, no capítulo 19, verso 10, mostra algo muito interessante e profundo a nós, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Não havia esperança, a sentença já estava decretada, mas Jesus estava ali. A maior oportunidade de um homem, de uma mulher, é saber que quando Jesus está em um determinado lugar, aonde Jesus está, há uma oportunidade de vida, de redenção, de mudança. E eu creio que nessa noite o Senhor Jesus está no meio da sua igreja para mostrar que Ele ainda continua a salvar aqueles que estão perdidos. Aqueles homens estavam vivendo talvez um momento crucial da sua vida. Talvez nós estamos vivendo momentos cruciais sobre a face da terra. A verdade é, o que faremos com tais momentos cruciais? Como vamos usufruir da oportunidade de ter Jesus tão perto, mesmo olhando para o lado e vendo a condição que Jesus estava despido, Jesus estava dilacerado pelos filactérios que cortaram a sua carne, Jesus estava com semblante de dor, mas Ele continuava sendo o Filho de Deus. Ele continuava sendo aquele que foi direcionado pelo Pai e liberado pelo Pai a dizer que todo o poder foi dado a Jesus. Somente Jesus, mesmo naquela condição, tinha o poder, mesmo sendo a última oportunidade, de mostrar ao homem o caminho da vida eterna. Somente Jesus pode mostrar ao homem o caminho, pois Ele é o caminho. Só que olhando o texto, nós começamos a analisar e ver que toda e qualquer atitude que tomamos fará diferença naquilo aonde nós queremos chegar. O verso de número 39 do capítulo 23 de Lucas vai dizer que o primeiro salteador, o primeiro bandido, tendo ao seu lado Jesus, ele preferiu viver o que estava vivendo. O texto vai dizer no verso de número 39 que ele começa a arrazoar Jesus. Ele começa a repetir o que os algozes de Jesus estavam dizendo. Tu não és o Filho de Deus, tu não podes salvar-te nem a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti e salva-te também a mim. Só que Jesus nunca desceria daquela cruz para salvar ele, porque o intuito de Jesus
era que eu e você tivéssemos, mesmo que seja a nossa última oportunidade de estar com Ele. Ele não desceu daquela cruz, porque Ele estava ali para trazer salvação, não apenas a uma pessoa, não apenas a um salteador, mas a todos aqueles que viriam após esse fato. E esses somos eu, esse é você. Hoje nós temos a oportunidade em Cristo de dizer a Ele: Senhor, eu aceito esta última oportunidade de estar na Tua presença. Aquele malfeitor, ele, junto com os algozes de Jesus, blasfema. E talvez, irmãos, olhando o mundo lá fora, nós vemos que muitas pessoas são assim, ou estão assim como esses malfeitores. Eles querem atribuir a Deus culpa pelos seus pecados. Eles querem atribuir a Jesus os seus fracassos, os seus erros. Com isso, querem viver ou querem ser salvos de tal situação difícil, porém, não querem se arrepender e se comprometer com Deus. Há pessoas que vivem assim, acham que tudo é culpa de Deus, quando na verdade os seus delitos e os seus atos estão os levando a passos largos ao inferno, estão levando a passos largos à perdição. A oportunidade é dada a todos, só que este primeiro salteador, ele preferiu blasfemar, ele preferiu arrazoar. E mais uma vez a Bíblia, ela é tão poderosa que Lucas também disserta no capítulo 12, a partir do verso 20, dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens preparado, para quem será? Uma pergunta retórica, uma pergunta que vai de frente a cada um de nós. Quem, ou a quem, ou para quem será a tua alma? Este homem, na verdade, ele era um insensato e louco. A história desse homem ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Oportunidade de viver com Jesus. Mas ele preferiu lançar fora. Ele preferiu escolher e viver os prazeres do mundo, mesmo estando naquela situação, do que reconhecer que Jesus era o Senhor. Mas o texto sagrado também vai dizer, irmãos, que o segundo homem, ele não tosquenejou, ele não pensou em duas vezes em olhar para Jesus. Talvez olhando para Jesus, como eu bem disse, naquela situação, totalmente em uma condição vexatória. Um homem que foi humilhado, viveu a vexação e a egonomia no momento que estava sendo levado até o Gólgota. Talvez Jesus naquele momento, olhando para ele, talvez não traria uma condição humana de olhar para Jesus e dizer: será que este aí verdadeiramente
é o Filho de Deus. Só que uma vez que nós olhamos para a última oportunidade que temos e olhamos o Cristo não com um olhar de homem, mas olhar com um olhar de fé, com um olhar de esperança, com um olhar de uma nova oportunidade, nós começamos a inflamar o nosso coração e entender: é nessa oportunidade, é neste homem, é neste ser, é na pessoa bendita de Jesus que eu vou depositar todas as minhas forças, todas as minhas esperanças, e eu tenho a certeza que Ele é o autor e consumador da fé que tem levado homens e mulheres a viver grandes experiências com Jesus, irmãos. Talvez, olhando para Jesus, como diz o profeta Isaías, não víamos beleza nem formosura, mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. A oportunidade que aquele homem teve, ele agarrou com unhas e dentes, queridos. E aí, nós vemos que uma vez que nós olhamos com um olhar de fé na pessoa bendita de Jesus, eu imagino agora o Espírito Santo trabalhando, revelando, mostrando. O verso de número 40 do capítulo 23 vai dizer então a nós que aquele homem, o segundo malfeitor, ele começa a corrigir aquele que outrora estava blasfemando contra o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer então que ele diz assim: não temes tu a Deus? Provérbios de Salomão, capítulo de número 9, verso 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ninguém aceita ou ninguém toma para si a última oportunidade se o temor não for gerado no seu coração, porque o temor vai mostrar a mim e para você quem é Jesus. Esse homem com temor compreendeu e viu quem era Jesus. O temor a Deus inundou o seu coração de tal maneira que ele repreendeu aquele homem. E o texto então vai dizer, amada igreja, que repreendendo aquele homem, ele se coloca a mostrar a sua condição. Ele começa a olhar para dentro de si e reconhecer os seus pecados que levaram ele estar ali. E o pecado, irmãos, nos leva muitas vezes em situações aonde nós como homens nós não podemos sair. Mas uma vez que entregamos e depositamos diante do altar de Deus, diante de Jesus, novas possibilidades acontecem, aparecem, porque reconhecemos que somente Jesus pode justificar aquilo que outrora estamos em nosso erro. A Bíblia vai dizer então, no verso de número 41, dizendo: na verdade, com justiça, porque recebemos tal castigo. A Bíblia, ela é tão poderosa em se completar, que mais uma vez, Provérbios capítulo 28, verso 13 vai dizer, que quem esconde seus pecados não prospera,
Mas o que confessa e os abandona, alcançam misericórdia. A misericórdia de Deus disponível para mim e para você aqui nessa noite, irmãos. Quando nós deixamos e confessamos diante de Deus as nossas necessidades e os nossos pecados, e tomamos essa última oportunidade diante do Senhor de fazer uma reconciliação para com Ele. Aquele homem, ele agarrou aquela oportunidade. Ele tomou aquela oportunidade e não a lançou fora mais. A verdade é que existe um momento de decisões. Há decisões na nossa vida que geram morte. E há decisões na nossa vida que geram vida. Aqueles homens estavam na mesma situação. Estavam sentenciados à morte. Estavam a poucas horas de morrerem crucificados. Mas um escolheu a vida e o outro escolheu a morte. Olhando o texto, nós vemos que a morte veio para aqueles homens. A oportunidade de salvação foi dada a ambos, mas apenas um recorreu a Jesus. Somente um entendeu a sua necessidade de viver com Jesus. E agora, o verso de número 42 traz ao nosso entendimento dizendo: a pergunta do segundo salteador: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu imagino que após aquele homem morrer, o qual saudosa alegria será, ou foi, após ouvir do Cristo no verso 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu imagino, recapitulando, aquele homem após morrer, na presença de Deus, em alegria, em júbilo, porque padeceu na carne, mas o seu espírito estava com o Senhor, ele estava vivendo o gozo da presença de Deus. Mas em contrapartida, o que rejeitou, nós bem sabemos, e segundo o que nós pregamos e acreditamos, o que restou àquele homem foi o lago de fogo e enxofre, o inferno. Eu não sei, irmãos, quais são as suas perspectivas. Eu não sei o que te levou ou te trouxe aqui hoje. O meu tempo já se foi, a hora passa tão rápido. Mas uma coisa eu tenho a certeza. Como eu bem disse, hoje pode ser a nossa última oportunidade. Hoje pode ser a sua última oportunidade, a minha última oportunidade. E o que nós vamos fazer com ela? O meu convite é para você, nessa noite, que talvez está longe dos caminhos do Senhor,
que talvez nunca entregou a sua vida para Jesus e está vivendo talvez os dilemas da vida, está vivendo circunstâncias adversas que precisam que você tome uma decisão. E eu quero te convidar a tomar a melhor e maior decisão da sua vida, que é nessa noite olhar para Jesus e entender que somente Ele pode mudar as circunstâncias adversas que talvez eu e você estamos vivendo. Este culto nessa noite, esta palavra, é uma palavra evangelística, é uma palavra de decisão, é uma palavra espiritual, é uma palavra para quem almeja viver a eternidade com Jesus. Você tem a oportunidade de fazer a sua escolha hoje, de viver lá fora, de viver o pecado, de viver a imundícia da vida, mas você também pode viver essa noite o gozo eterno, a presença de Jesus, a vida eterna. Você só precisa dar um passo hoje para Jesus diante do altar. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé, igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, você que nos visita, você que veio aqui pela primeira vez, talvez você não tenha uma casa espiritual, talvez você está vivendo dilemas na sua vida. Talvez o inimigo tenha tentado lançar sobre você confusões e distúrbios sobre a tua mente. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele tem bálsamo fresco para a sua vida. Ele tem oportunidade de uma nova vida e vida em abundância. Viver a caminhada cristã não é fácil. Viver a caminhada cristã é caminhada de lutas. Nós vivemos lutas, nós vivemos privações, nós vivemos às vezes dificuldades no cotidiano da nossa vida, mas sabe o que é mais prazeroso e mais gratificante? É que todas as vezes que nós olhamos para a luta e olhamos para o lado, aquele Cristo que outrora estava pendurado juntamente com aqueles dois salteadores, agora Ele está ressurreto, Ele está vivo, Ele nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, eu sou contigo. Ele caminha comigo, Ele caminha contigo, Ele tem caminhado com a igreja dEle, e eu quero te convidar nessa noite, você que não anda com Jesus, você que ainda não aceitou Jesus como o único e salvador da tua vida, entrega a sua vida nesta noite diante do Senhor. O ministério de louvor vai estar entoando um louvor. Enquanto o ministério de louvor está entoando este louvor, começa a falar com Deus. Fala com o Espírito Santo, começa a clamar: Jesus, fala comigo, Jesus, que todo impedimento que quer impedir de eu dar um passo de fé, caia por terra nessa noite. Eu tenho uma certeza, irmãos, que você verá o quão gratificante é estar juntamente com Deus. Ministério de louvor, louvando ao Senhor. Pastor Zé.